Vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Matéria de hoje, fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então veja que aqui estamos falando a respeito do degredo, da expulsão de muitos habitantes do sistema Capela, que foram enviados para a Terra. E antes deles se fixarem aqui entre os povos da Terra, os povos primitivos, o mundo espiritual estava realizando pesquisas e melhorias nos corpos perispirituais, onde os habitantes de Capela expulsos iriam se acomodar. Por isso diz, com auxílio desses espíritos degradados, ou seja, aqueles espíritos que foram expulsos de Capela, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida. Então, significa que os trabalhadores do Cristo estavam realizando no mundo espiritual o aperfeiçoamento, a melhoria dos corpos perispirituais, a fim de que os novos habitantes que estavam chegando pudessem se acomodar melhor. Dessa maneira, os trabalhadores do Cristo fizeram grandiosas melhorias nos corpos perispirituais. Por quê? Porque os que estavam chegando eram espíritos bastante avançados, aperfeiçoados na cultura, no conhecimento, nas experiências e com o psiquismo bastante avançado. Ou seja, seriam os homens das eras atuais, das épocas atuais da Terra, do momento atual, que, expulsos da Terra, iriam para um planeta mais primitivo e queriam habitar entre os primatas primitivos. Daí, como os habitantes de Capela que estavam vindo aqui para a Terra eram bastante adiantados psiquicamente, então os trabalhadores do Cristo aperfeiçoaram de maneira a acomodar os novos habitantes, aperfeiçoando as características biológicas das raças humanas. Daí, os primitivos, primatas primitivos que aqui estavam, eles não tinham uma situação bastante avançada nas suas composições celulares, embora fossem já primatas primitivos, muito avançados, porém incomparáveis relativamente aos novos habitantes que estavam chegando de Capela. Daí, a natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Por quê? Porque, devido às experiências que os trabalhadores do Cristo estavam promovendo na melhoria da composição celular dos organismos dos primatas, então não tinha uma fixação definitiva a fim de compor uma teoria que pudesse ser estudada posteriormente
de forma homogênea. Como havia muitas alterações, então não encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia, porque eles estavam alterando constantemente, promovendo uma melhoria na composição perispiritual, porque o perispírito é que estrutura o corpo carnal. O corpo carnal é projeção da mente, ou seja, o corpo carnal se projeta de acordo com a estrutura perispiritual. Então, o corpo carnal, a vestimenta carnal, ele se adapta exatamente de acordo com o corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual é que modela o corpo carnal. Inclusive, a capacitação de inteligência do cérebro, das células, tudo é coordenado pelo corpo perispiritual. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade. Então veja que no mundo espiritual, os trabalhadores do Cristo estavam promovendo melhorias na estrutura das células, como diz aqui, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade. Ou seja, as células estavam sendo modificadas de tal maneira que refletissem imediatamente os aspectos do pensamento. Por quê? Porque até aquele momento, praticamente, os primatas primitivos não tinham um karma definido, não tinham um karma que posteriormente deveriam ser renovados, retificados. Com a chegada dos habitantes expulsos de Capela, bastante adiantados, eles iriam iniciar a fase do primitivismo, onde a cada um segundo suas obras, ou seja, eles iriam imprimir em suas mentes os resultados de suas ações. E daí, para que as células correspondessem a essa expectativa, os trabalhadores do Cristo no mundo invisível tiveram que fazer uma grandiosa readaptação das células, de maneira que aqueles que tivessem muita raiva, muita maldade, também sentissem as repercussões correspondentes em suas células, ou seja, como nos dias atuais, aquele que pratica maldade, aquele que é cruel com o seu semelhante, normalmente afeta as células, provocando o que nós conhecemos como câncer. Então, desde aquela época, os trabalhadores dos Cristos, eles fizeram uma remodelação nas células, de maneira que as células refletissem imediatamente os sintomas do sentimento, das emoções e das palavras e dos pensamentos, não é? Porque até aquele momento não havia esse elemento denominado astralidade, ou seja, não tinha como as células manifestarem os sentimentos da emoção. Hoje, se você manifestar um sentimento de emoção errado, por exemplo, de ciúme, provavelmente você vai ter condições de ter uma anomalia no seu fígado. Então veja que, de acordo com o pensamento, os trabalhadores do Cristo fizeram com que as células refletissem o campo astral das pessoas, não é? Então, as células sofriam longos processos de aperfeiçoamento, sendo-lhes imprimidas elementos de astralidade, ou seja, as células passaram a refletir os sintomas
de cada ser. Até aquele momento, não tinha essa situação. E, a partir do momento em que os elementos de capela estavam assim sendo colocados na face do orbe terrestre, eles também passaram a ter o que se denomina karma, que até aquele momento os primatas, os primitivos, não tinham. Então, a partir daquele momento se inicia na face da Terra o mundo primitivo. Devido a esse mundo primitivo, os elementos de capela trouxeram as suas inteligências e as suas desavenças, os seus desmandos, as crueldades. E aqui, entre os povos onde se instalaram, começaram a praticar as maldades, as crueldades. E com isso, imprimiram também dentro de suas respectivas almas, que a partir daquele momento se iniciou o mundo primitivo. No mundo primitivo, não iria haver retaliação nem manifestação do karma negativo. Tudo que os elementos de capela estiverem fazendo na época primitiva estariam sendo apenas armazenados em suas respectivas almas, para que na fase seguinte, mundo de expiações e provas, passassem a expiar toda a maldade, toda a crueldade que estivessem praticando no decorrer dos mundos primitivos. Então é isso que, imprimindo-lhes esse elemento de astralidade, ou seja, as células se modificaram de tal maneira que passaram a refletir os sentimentos, as emoções, como hoje, né? As nossas células refletem imediatamente os sintomas do sentimento, das emoções, né? Consolidando-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Então, nas épocas primitivas, os novos elementos provenientes de capela, instalados no orbe terrestre, passaram a desenvolver as suas respectivas inteligências, suas capacidades, embora acomodados em corpos bastante primitivos, mas ainda assim, durante um longo tempo, denominado mundo primitivo, eles fizeram as atrocidades, matavam-se uns aos outros, roubavam, tudo que eles sabiam fazer, por isso é que foram expulsos de capela. Origem das raças brancas, aquelas almas aflitas e atormentadas, reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Então veja que naquele momento se iniciou, como se diz, a gênese das raças humanas e que passaram a contribuir durante longo tempo na penosa caminhada, na longa tarefa de sua fixação aqui no orbe terrestre, né? Com o início, com a chegada dos espíritos provenientes de capela, se iniciou, né, a cooperação nos milênios e milênios denominado mundo primitivo, ao início das raças humanas, que passou-se a gravar cada elemento em sua respectiva alma, os produtos de suas ações, ou seja, naquele momento se iniciou em cada ser de novo o resultado de sua respectiva obra. Tudo passou a ser gravado em sua respectiva alma de forma inapagável.
Então, aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes do orbe terrestre, onde haviam as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Então veja que antes os trabalhadores do Cristo promoveram consideráveis alterações nos corpos perispirituais, a fim de que os elementos de capela se adaptassem mais de forma proveitosa. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se os fatores definitivos na história etnológica dos seres. Então, a partir daquele momento da fixação dos elementos de capela entre os primatas, as famílias primitivas, começou-se os fatores definitivos. Olha, aqui diz fator definitivo, que não se alterou desde aquela época até o presente momento, que é a história etnológica dos seres. Não se alterou. Um grande acontecimento se verificara no planeta. Claro, com a chegada dos elementos de capela e reencarnando aqui na região, nas diversas regiões aqui da Terra, entre os primatas, houve um acontecimento de grande envergadura, modificou-se toda a vibração do planeta. Novas vibrações começaram a pairar devido à presença não dos espíritos aperfeiçoados em termos espirituais, mas sim espíritos expulsos de capela devido às suas atitudes e comportamentos errôneos que alimentavam naquele sistema capela. E que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. E veja só, com a chegada dos elementos de capela, se iniciou a ascendência das raças brancas. Ou seja, naquela época, a raça predominante no orbe terrestre eram as raças amarelas, que já eram daqui da Terra, as raças amarelas. A segunda raça era a raça negra, que também era do orbe terrestre, da Terra. Terceira raça, raça mais escura. E a quarta raça é a raça vermelha. A raça vermelha se instalou basicamente na América do Norte. E as raças escuras e negras no continente antigo, denominado lemuriano, ou na África, Austrália, aquelas regiões. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para o Atlântico, para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Então veja que eles migraram, né, da Ásia, porque chegaram inicialmente na Ásia, onde tinha a raça amarela. A raça amarela é da própria situação da Terra, não foi proveniente de outros orbes. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Então veja que no momento que eles estavam sendo expulsos de capela, o Cristo planetário fez uma reunião enfatizando a necessidade de conformarem-se e também
de se esforçarem no orbe terrestre para onde estariam sendo transferidos, no sentido de aperfeiçoamento das qualidades de Deus, para que suas almas pudessem se purificar na nova casa na terra. Porém, diz aqui, não obstante as lições recebidas das palavras das sábias e mansas do Cristo, porque o Cristo planetário também os recebeu na chegada aqui na Terra. Então, duplamente, no momento da partida, foi feita a palavra do Cristo incentivando no novo local para onde iriam ser transferidos. Na chegada, foram recebidos igualmente pelo Cristo planetário, que enfatizou com palavras mansas e pacíficas a necessidade de aperfeiçoamento das qualidades de Deus, ajudando uns aos outros, vivendo em paz e desenvolvendo o máximo que puder no aspecto da caridade e do amor ao semelhante. No entanto, diz aqui, não é? Os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos, ou seja, durante todo o período da época primitiva e também da época de expiações e provas, o homem, esquecido desse compromisso para com o Senhor Jesus, tem promovido intensa batalha, guerra, luta, destruição, dores e sofrimentos aos semelhantes. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade do sistema Capela depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Veja só, o propósito era que aqui na Terra, resignadamente, com humildade, trabalhassem desenvolvendo e ajudando os irmãos mais inferiores. No entanto, tão logo chegaram, começaram a promover distúrbios, guerras, destruições, ataques, maldades, crueldades. E tudo que conseguiam desenvolver era utilizado para as suas batalhas. Então, eles só puderam voltar ao país da luz e da verdade do sistema Capela depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então veja que muitos já votaram, como nós já discorremos em estudos anteriores, notadamente aqueles que se situaram no Egito, aperfeiçoaram suas qualidades de renúncia, de humildade, de bondade, de prestação ao bem ao próximo, e conseguiram se aperfeiçoar o suficiente ou dentro das necessidades, e quase todos já retornaram para o país da luz e da verdade do sistema Capela. Aqui diz, porém, muitos outros infelizes e retrógrados permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, nos dias atuais. Onde eles estão notadamente? A maior parte concentrados, talvez no Oriente Médio, não é? Onde eles relutam em praticar a discriminação, a crueldade, a maldade, não aceitam o Deus único, não é? E permanecem promovendo, dentro das possibilidades, distúrbios em todos os locais, ondas de terrorismo. Creio que foi próximo do ano de 2000, houve um ataque nas torres gêmeas de Nova York, onde detonaram 2 prédios gigantes, né? Foram os terroristas. Veja
a qualidade daqueles seres que ainda estão aqui na Terra e que provavelmente todos serão expulsos novamente para outros orbes mais primitivos, fazendo com que de novo percorram uma longuíssima caminhada em direção à humanidade. Então, eles contrariaram a regra geral em virtude dos seus elevado passivo de débitos clamorosos. Veja só, 4 grandes povos, as raças adâmicas, guardam vaga lembrança de sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Então, a história do paraíso perdido, que tanto nós lembramos, principalmente gravada na Bíblia, nos textos iniciais do Velho Testamento, é as tradições do paraíso perdido. Quando falamos em paraíso perdido, estamos nos referindo ao orbe do sistema Capella, que na verdade era um local já bastante desenvolvido, como estamos hoje na Terra. Veja que a Terra também já se iniciou o processo de degredo. Os espíritos que não mais servirem para permanecer na Terra estão sendo transferidos para esse planeta, na verdade chamado planeta vermelho, devido à grande presença de enxofre. Mas já estão sendo transferidos para lá e estão sendo preparados, e muitos já reencarnaram em situações de primitivismo entre os primatas. Né? As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, o paraíso perdido a que nós referimos trata-se do sistema Capella, onde esse povo deixou para trás. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capella, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então veja que aqueles povos, após a reencarnação aqui na Terra, foram se agrupando segundo afinidades, não é? Como está escrito aqui. No transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos: os árias, os egípcios, os do povo de Israel e as castas da Índia. Então, observa-se, por exemplo, que o povo de Israel é um povo extremamente inteligente. Veja que aquele povo praticamente controlou o mundo financeiro, o mundo industrial, o mundo dos negócios, o mundo da navegação, né? O mundo de estudos astrológicos e espaciais, o mundo da física. Veja a inteligência daquele povo. Por quê? Porque são originários exatamente de Capella. Porque já eram bastante adiantados lá em Capella. Foram expulsos devido aos desencontros, os desmandos e das atitudes erradas que praticavam contra o povo que queriam cada vez mais a melhoria e o aperfeiçoamento. Então formaram o grupo dos Árias, civilização do Antigo Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então você se observa, por exemplo, as castas da Índia,
esse grupo fechado que não permitiu de forma alguma melhoria, nem expansão, nem modernização. Eles não permitiam que ninguém entrasse no seu grupo. Veja por que eles foram expulsos de Capela e foram se fixando aqui no orbe terrestre, devido ao seu extremo egoísmo. Dos Árias descendem a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Veja que, então, o povo de Capela, após muito tempo aqui no orbe terrestre, foram se agrupando, formando inicialmente 4 grandes grupos que permaneceram como povoamento do orbe terrestre. As 4 grandes massas de degredados formaram os preâmbulos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Então veja que eles se instalaram inicialmente na Ásia, porque na Ásia constavam os povos amarelos, que são da própria terra, e os negros, que também já eram da própria terra. E dali, essa raça branca, os Árias, que vieram aqui para a Ásia, conseguiram implantar uma nova miscigenação. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar seus defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada um. Idiosincrasias significa maneira de ser, pensar, de agir, de ver, de reagir, os seus próprios costumes e hábitos. Então, através dessa análise, eles trouxeram os defeitos e virtudes. Mais defeitos, porém, virtudes significando que eles já vieram aperfeiçoados, treinados nas suas habilidades, na sua inteligência, porque vieram expulsos de Capela cientistas de primeiríssima grandeza, os super inteligentes que trabalhavam para detonar o sistema Capela. Então, esses, os políticos, os governantes, os cientistas, os trabalhadores de maneira geral, toda uma população bastante adiantada, como a que temos hoje na Terra. Então, hoje na Terra, o povo que aqui está vivendo a última chance. Se não aproveitar essa última chance para demonstrar as qualidades de Deus em prol da felicidade do próximo, provável que não vá permanecer na Terra. Assim que desencarnar, serão convidados a participar da caravana do exílio planetário. Então, por que essa pressa? Porque existem no espaço bilhões e bilhões e bilhões de seres que precisam testar a última chance. Então, todos terão que testar a última chance dentro do prazo estabelecido, porque, findo esse prazo, forçosamente a Terra precisa estar já plenamente dentro do mundo de regeneração. Então, veja que estamos saindo do mundo de expiações e provas. Por que mundo de expiações e provas? Porque na era primitiva não havia aquela situação de bateu, levou. Esse sistema de bateu, levou começou a ocorrer no mundo de expiações e provas. Então teve o mundo de expiações e provas, ou estamos tendo agora já praticamente na fase final. Por quê? Porque os seres provenientes de Capela
promoveram verdadeiras catástrofes entre si no decorrer do mundo primitivo, praticando a matança, o roubo, todas as atrocidades uns contra os outros, e foram acumulando dentro de si os débitos, que passaram a exteriorizar, a purificar na época de expiações e provas. Por isso que os nortistas lá da indo-europeia, da Europa, os normandos, os vikings, atacavam vigorosamente o pessoal da Europa Central. Não é? E você nota que determinados trechos da Europa não existe nenhum espaço que não tenha sido banhado com sangue, para verificar que nesse período de expiações e provas, os povos mutuamente se atracaram, se destruíam, se combatiam, até nos dias atuais. Até nos dias atuais. Veja que em plena pandemia, de alguns países mais ricos pensam em arregimentar, em comprar todo o estoque de vacina que existe no mundo, para satisfação de apenas um povo, quando a vacina é um bem da humanidade. A vacina é um bem para todos os povos, independente do seu cientista que desenvolveu. Não é? Então veja que ainda hoje, numa época moderna, terminando a fase de expiações e provas, ainda temos todo o sintoma de egoísmo, de maldade, de crueldade. Não é? Tudo isso vai acabar no decorrer da entrada para o período de regeneração. E nesse período de regeneração, todas as pessoas vão procurar manifestar a bondade, a compreensão, a benevolência, o bem ao próximo. De maneira que, terminada a fase de regeneração, entraremos finalmente no mundo feliz, onde a maldade não existe, não vai existir nem pensamento. No mundo de regeneração, a crueldade vai ser totalmente extinta. Os comedores de cadáveres de animal, ou seja, que comem carne, realmente vão passar mal, porque não vai ter espaço para eles. Não vai ter matança de animais, não vai ter crueldade, não vai ter nenhum resquício de situações negativas. Vamos passando para um mundo feliz, um mundo extremamente luminoso, cheio de alegria, onde a maldade não vai existir nem em pensamento. Estamos muito longe ainda, mas com toda certeza vamos nos aproximando gradativamente com a bondade de Deus no coração. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar seus defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo Capela, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada um. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre, obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se e acompanhe mentalmente a oração. Senhor, na longa caminhada em direção ao aperfeiçoamento das qualidades de Deus na alma, rogamos ao Senhor Jesus, nos ajude para que possamos exercitar a bondade, a resignação e o aperfeiçoamento da alma em prol do benefício de muitas pessoas. Estamos ainda imersos num mundo onde impera muito egoísmo,
muitas situações catastróficas de maldade, de crueldade, e precisamos urgentemente restaurarmos as recomendações do Senhor Jesus, prática do bem e da caridade ao próximo. Rogamos que nos ajude em nosso caminho de aperfeiçoamento, fazendo-nos mais caridosos, mais compreensivos, em busca do entendimento entre as pessoas. Agradecemos toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos, bem como os pedidos de orações que você pode fazer e as consultas espirituais online, você pode também fazer através desse site. Agradeço imensamente sua atenção. Deus abençoe e obrigado.